Tu está super empolgado com powerlifting por causa do fenômeno Bitelo, está se interessando muito pelo esporte, está despertando até um desejo de participar, de treinar dentro dos moldes do powerlifting, acertei? Mas tu não sabe muito bem por onde começar. E eu vou resolver esse problema para ti. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um programa de 11 semanas, um template básico que tu pode seguir, e eu te garanto, se tu fizer certinho, tu vai se surpreender com os resultados, não só em força, mas em massa muscular também. Então, vamos ao programa? Vamos usar aqui o nosso todo-poderoso slide para facilitar as coisas, né? Para ficar melhor a didática. E como vai ser a estrutura semanal de treino? É bem simples, bem básica mesmo. São 4 treinos semanais, no qual nós teremos um dia de agachamento, um dia de supino pesado, um dia de deadlift e um segundo dia de supino leve, que depois eu vou dar mais detalhes a seguir. Onde nós teremos 4 blocos de treinamento que vai corresponder essas 11 semanas. Cada bloco vai ter um objetivo que vai potencializar o bloco seguinte. Então é bom que tu faça exatamente como eu prescrever, beleza? Mas é importante, né? Uma observação importante, como está aí no slide, esse é um template básico. Algumas variações podem ser necessárias devido à individualidade. Por exemplo, atletas mais leves podem demandar uma frequência maior nos exercícios do que um grande básico pesado por semana. Outros vão ter que alternar sessões pesadas de agachamento e deadlift, que não dá para manter na mesma semana. Tem alguns casos que são assim, mas esse aqui então é basicão. Vamos seguir. Bloco 1. Como é que vai ser? Na primeira semana, tu vai fazer 3 séries de 8 repetições com 70% da força máxima. Então é bom tu saber seu 1RM. Tem como aí tu estimar, né, através de algumas fórmulas, mas para evitar erros, é bom que tu saiba efetivamente o seu verdadeiro 1RM. E essas 3 séries de 8 repetições são séries conjuntas, ou seja, tu vai pegar o peso, que corresponde a 70%, e vai fazer as 3 séries, 8 repetições com o mesmo peso, não são séries ascendentes. Estou explicando isso porque muita gente pode entender que são séries ali que tu faz 8 repetições, depois aumenta o peso. 8 repetições, depois aumenta o peso. Achando que são 3 séries de 8 repetições totais. Não. Tu vai fazer um aquecimento progressivo específico, que mais adiante eu vou falar, e aí depois fazer essas 3 séries de 8 repetições. Na semana 2 desse bloco, nós vamos aumentar em 5% a intensidade, indo para 75%, fazendo 3 séries de 7 repetições, diminuindo um pouco o volume. Depois, na terceira semana, semana mais pesada desse bloco, vai ser com 80% da força máxima, fazendo 3 séries de 6 repetições. Esse bloco aqui é o bloco de maior volume para aumentar a capacidade de trabalho, hipertrofia muscular, que também é muito bom, né? Para o bloco seguinte, o bloco 2, onde nós temos na semana 4, nós teremos 85% da força máxima, fazendo 2 séries de 5 repetições. E aí na semana 5, 90%, 2 séries de 4 repetições, depois 95%, 2 séries de 3 repetições na sexta semana. Esse bloco aqui é um bloco mais intensificante em relação ao bloco anterior, né? Que é um bloco de acumulação de maior volume, né? A gente fazer 3 séries, essa aqui não, essa aqui é um trabalho de intensidade maior. Tanto que, quando a gente for para o bloco 3, a 7ª semana vai ser uma semana de deload para permitir a recuperação do corpo. Nós reduziremos para 75% da força máxima e nós faremos 3 séries de 4 repetições. Aumentaremos levemente o volume, por causa que a orientação da carga nessas 3 últimas semanas era mais voltado para a intensidade. Se fosse uma carga voltada para a tonelagem, a gente tinha que reduzir também o volume. Mas como era um volume relativamente baixo, mas a intensidade de esforço e a intensidade relativa à força máxima alta, então a gente pode levemente aumentar o volume só para ajudar ali no fluxo sanguíneo. E aí na semana 8, é uma semana super pesada, né, de uma série de 2 repetições com 100% da força máxima, ou seja, aquilo que tu fez 1RM, tu vai fazer 2 repetições. Se tu fez o programa certinho e principalmente também se alimentando bem, dormindo bem, essas 2 repetições aqui não vai chegar a ser 2RM para ti. Vão ser 2 repetições pesadas, mas com espaço, quem sabe, para uma terceira, ou tu poderia até colocar alguns quilinhos a mais aí para fazer 2 repetições. Mas mesmo se couber uma terceira, uma 4ª repetição, não faça. Se limite a 2 repetições. Porque aqui já vai ser um senhor PR. E aí na semana 9 desse bloco nós vamos ir para 80% da força máxima. Também outra semana de deload fazendo 3 séries de 3 repetições. Porque nós vamos para o bloco final, bloco 4, que aí nós teremos na semana 10 uma série de 1 repetição, ou seja, uma tentativa de 1RM com 102,5% a 105% da força máxima do seu antigo 1RM. Então realmente é uma tentativa de um recorde de peso absoluto. E aí nós vamos para a última semana, que é a última semana de recuperação ativa, semana de pico, né? Onde nós teremos 2 sessões em vez de 4. A primeira sessão vai ser SBD, né? Squat, Bench, Deadlift, com agachamento, supino e deadlift, fazendo 2 séries de 3 repetições com
80% dessa semana 10, ou seja, do seu novo recorde absoluto. E aí, a segunda sessão dessa semana, nós vamos fazer agachamento e supino, também 2 séries, 3 repetições com 85% do peso dessa semana 10. Porque aí, se caso tu for competir, tu vai competir ali no sábado ou no domingo, então vai ser já nessa semana. Então, se caso tu for competir, por exemplo, no sábado, eu recomendo que essa primeira sessão dessa 11ª semana, ela seja na segunda e a segunda sessão seja na quinta, para manter a massa muscular, o sistema nervoso em atividade, mas não taxar para o campeonato, que é o mais importante. E aí no dia da competição, tem aqui uma sugestão que tu pode utilizar nas suas tentativas. Na primeira tentativa, tu pode ir com 90% dessa semana 10, que tu fez, né, um novo recorde. Na segunda tentativa, tu pode ir para 97,5% dessa semana 10. E aí, a terceira tentativa, um novo PR nos 3 exercícios, tá? E se caso não for competir, tu pode seguir essa ideia aí para fazer novos testes de uma RM, bater um novo PR aí nessa 11ª semana, quem sabe. Mas se tu não for competir e tu bater um bom PR lá na semana 10, e talvez assim tu não sente tão confiante de bater mais um nessa semana 11, aí tu pode realmente tirar essa semana inteira como deload, não fazer essa terceira sessão competitiva e reiniciar um novo ciclo com novos valores. E algumas informações aqui extras, o dia, né, de supino leve, porque tudo que eu falei de DAS dessas semanas, intensidade, volume e tal, era tudo referente ao dia de agachamento, supino e deadlift pesado. O dia de supino leve, nós vamos usar o supino com pegada fechada e nós vamos usar 75% do peso que é usado no dia pesado. Ou seja, se caso ali, por exemplo, só para facilitar a conta, se semana X lá, o peso vai ser de 100 kg no supino regular, né, competitivo, vamos chamar assim, tu vai utilizar então para o supino pegada fechada nesse dia secundário 75 kg, que corresponde a 75%, e fazer 3 séries de 5 repetições. Entendeu? É um dia leve para supino. E o aquecimento progressivo específico que eu tinha mencionado, uma sugestão é, por exemplo, começar fazendo 2 a 3 séries com 8 repetições com a barra. E aumenta o peso, faz uma série de 5, aumenta o peso, uma série de 3, aumenta o peso, uma série de 2, uma série de 1, e aí as séries principais. Tu não precisa ficar perdendo tempo fazendo um monte de cálculos aí para série de aquecimento, tipo, terceira série de aquecimento com 40% da força máxima, quarta série de aquecimento com 50%, quinta série de aquecimento com 60%. Tu não precisa ficar se preocupando com isso. Tu só certifica que a última série de aquecimento, o peso esteja correspondente ali a 90% a 95% da série principal ou das séries principais. E aí as séries anteriores a essa tu só realmente vai adicionando por anilhas. Não precisa se preocupar, não complica as coisas. E o intervalo utilizado entre as séries de 3 a 8 minutos, se for necessário, mas faça mais de 8 minutos. Por isso que tá aí, 3 a 8 minutos plus. E acessórios? Acessórios assim é uma coisa muito individual, né? Que vai depender muito dos seus pontos fracos. Para facilitar, eu desenvolvi uma planilha de treino exatamente com essa estrutura, com os melhores exercícios e acessórios possíveis, assim pensando do ponto de vista mais geral. Vocês podem adquirir no primeiro link na descrição. Isso vai facilitar muito para vocês, não ficar perdendo tempo ali com cálculo, montando. Não, já vai estar ali pronto, só adiciona seus valores de uma RM e começa a treinar. Tudo que eu expliquei aqui já está lá automatizado para ti. Além do mais, adquirindo a planilha, tu ajuda o canal. Então todo mundo sai ganhando. Agora, se tu quiser entender melhor sobre essa parte de exercícios e acessórios, entendendo quais são realmente as funções dessa categoria de exercícios, é só tu conferir esse vídeo aqui.